Olá! Muitas das pessoas que gostam de ler gostam também de escrever. E já de um tempo para cá, têm sido publicados muitos livros sobre como escrever, como acessar as ideias, que qualidades um bom texto deve ter, o que deve ser evitado na sua construção. E por isso, aqui na Saleta de Leitura, de vez em quando vou trazer como sugestão livros desse tipo. E começo hoje com o livro Escrita Criativa para Iniciantes, de Marcelo Spalding, editora Metamorfose. O Marcelo é jornalista, professor, escritor e editor. Tem 7 livros individuais publicados e mais de 50 livros editados. É formado em letras e em jornalismo, é pós-doutor em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul e pela URGS, é mestre em literatura brasileira e doutor em literatura comparada. É professor de oficinas de escrita criativa, tanto presenciais como online, e desde 2007 fundou e dirige a Metamorfose Cursos. Talvez Marcelo tenha sido o primeiro ou um dos primeiros a criar aulas de escrita criativa online. E esse seu curso online teve tanta aceitação e fez tanto sucesso que muitos dos seus alunos começaram a lhe perguntar se ele não tensionava colocar em livro as propostas desse curso online. Inicialmente, Marcelo ficou um pouco preocupado porque o curso online trazia links, vídeos, uma série de outras situações que seria difícil colocar em livro, mas acabou se convencendo de que seria interessante publicar um livro que desse conta desse trabalho que ele faz. Já na apresentação, ele faz uma diferença entre escrita criativa e criação literária. A escrita criativa, de acordo com a sua apresentação, é qualquer tipo de texto que não seja nem profissional, nem jornalístico, nem acadêmico, nem técnico. Ou seja, textos em que normalmente exista trabalho estético, preocupação com a linguagem, uso de rimas, de metáfora, construção de personagens. E tendo escrita criativa nesse sentido, a criação literária é parte da escrita criativa. Mas também fazem parte da escrita criativa roteiros de televisão, de cinema, de séries, letras de música, quadrinhos, games, textos de não ficção, como crônicas, biografias e cartas. Feita essa advertência, partimos então para o livro da escrita criativa do Marcelo, que apresenta os seguintes capítulos. 1. Qualidades do texto criativo, onde ele fala sobre linguagem figurada, subtexto, verossimilhança, polissemia, conflito, intertextualidade e concisão. Capítulo 2, figuras de linguagem, onde ele apresenta as mais usuais, como metáfora, metonímia, sinestesia, assonância e aliteração, personificação, também conhecida por prosopopeia, e algumas outras. Terceiro capítulo, intitulado Clichê e outros problemas do texto criativo, ele apresenta clichê, o texto piegas, a falta de coesão, a incoerência, a repetição das palavras, as ambiguidades, o beletrismo e outros problemas. Na sequência temos o texto narrativa e universo ficcional, onde ele faz as seguintes apresentações: construindo o universo ficcional no texto realista
e os elementos do universo ficcional. Já no capítulo destinado ao tempo e ao espaço, temos a ambientação em textos históricos, a ambientação em textos futuristas, a ambientação na história da literatura e o cuidado que devemos ter com o excesso de informações. No capítulo destinado aos personagens, ele nos apresenta a diferença entre personagens planas e esféricas, a função da personagem na narrativa, o nome das personagens e o maniqueísmo. Este capítulo é seguido pelo capítulo dedicado ao narrador, no qual ele nos pergunta: quem conta a história? O quanto o narrador sabe? Onde ele consegue estar? E o quanto revelar com o narrador? Este capítulo é seguido por criando cenas, mostrar e não dizer. Por que criar cenas? Como criar cenas? O sumário ou a aceleração da narrativa, o foco narrativo e o ponto de vista, em que ordem contar uma história e o flashback. Depois temos o capítulo O Diálogo e a Linguagem das Personagens, onde ele aborda o diálogo como gênero narrativo, a pontuação no diálogo e a personalidade linguística. Seguem esse capítulo mais 4, dicas para publicar um livro, a literatura digital, escrita criativa na sala de aula e considerações finais. Como diz na contracapa do livro, este livro é para autores e leitores, amantes de literatura, de cinema, de quadrinhos e de teatro. É didático e completo para aqueles que são ou se sentem como iniciantes. Assim, se você gosta de escrever e quer aprimorar o seu texto, quer qualificá-lo, este livro é uma grande pedida. Lance mão dele, reflita sobre as orientações aqui apresentadas e mãos à obra. Sugestão de hoje, então, de Na Saleta de Leitura, escrita criativa para iniciantes, de Marcelo Spalding, editora Metamorfose.